Bom dia, quarto ano. Estamos iniciando mais uma semana. Desejo que a mesma seja muito abençoada, muito produtiva, que vocês consigam realizar todas as atividades propostas pelos professores, participem, interajam, estejam realmente entregues às nossas aulas conforme o cronograma enviado. Combinado? Na nossa aula de hoje de matemática, nós iremos estudar os elementos dos polígonos. Não lembra mais o que é polígonos? Volta na aula passada, assiste a videoaula novamente, porque ela é fundamental para a nossa atividade de hoje. Eu apresentei o conceito, as principais ideias referentes aos polígonos, e hoje nós vamos focar nos elementos. Então, se ainda existe dúvida, na hora da atividade ficou com dúvida, o que é polígono? Assiste a videoaula da aula passada, combinado? Mas antes de eu trazer um polígono aqui e apresentar os seus exemplos, iniciamos mais uma aula, iniciamos mais um dia e com ele o nosso card socioemocional que não dá para a gente esquecer. Fica atento aí! A vida é feita de escolhas. Por isso, faça escolhas inteligentes. Escolham ser um bom filho, uma boa filha, ser um bom aluno, uma boa aluna, um bom amigo, um bom colega de sala de aula. Então, você deve sempre escolher pelas coisas boas. Escolham tomar atitudes sempre positivas, participem de todas as aulas. Afinal, vocês são o nosso orgulho. Lembra da temática da nossa quinzena? Então, para vocês continuarem sendo nosso orgulho, orgulho do professor, orgulho da gestão da escola, orgulho dos pais e da família de vocês, vocês devem sempre escolher coisas boas para a vida. Diversão, aprendizagem, interação, respeito acima de tudo. Viu que mensagem bacana no nosso card de hoje? Então, faça boas escolhas. Vamos dar início então ao nosso conteúdo da aula de hoje. Como eu falei para vocês, nós vamos estudar os elementos dos polígonos. Os polígonos, como vocês sabem, nós já trabalhamos na aula passada, inclusive eu já disse, ficou com dúvida, volto na videoaula passada para tirar essas dúvidas, tá? Mas o professor já vai dar uma adiantada também aqui em relação a isso. Então eu trouxe aqui algumas figuras, observe, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Observe aqui que eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Portanto, é um triângulo retângulo, tá certo? E aqui é um exemplo de polígono. Então, a gente vai trabalhar esse conceito já observando uma figura como essa. Uma das situações que foram apresentadas é que os polígonos são feitos por segmentos de retas. Ou seja, observe que esse lado da figura é um segmento de reta. Eu posso construir isso daqui com uma régua. Eu traçando uma reta, eu consigo construir já uma parte dessa figura. Ou seja, essa figura aqui, que todos vocês conhecem como círculo, não é um polígono. Porque observem que aqui é circular, é arredondado. Eu não consigo fazer isso com uma régua, perdão. Compreenderam? Então, se a figura tiver alguma parte, algum lado arredondado, então você já pode classificar isso como não polígono. Compreenderam? Ótimo! Então, vamos analisar essa figura. Essa figura é um polígono porque ela é representada os seus lados por segmentos de retas, tá? Observem, por segmentos de retas. E todos os lados são fechados, ó. Vejam que esse lado fecha com esse lado aqui, que fecha com esse lado aqui, ou seja, uma figura fechada. Se eu tivesse construído esse lado e esse lado não tivesse construído esse, eu já não teria um polígono, porque seria uma figura aberta. E aí não pode. Para ser o polígono tem que ser formado seus lados por segmentos de retas, ou seja, posso usar uma régua, não pode ser arredondado, tem que ser fechado, ó, veja que essa figura é toda fechadinha. Começa aqui, vem até aqui e vem e fecha aqui, ó. Observe que a figura é toda fechada, ok? E não tem nenhum lado que se cruza com o outro. Ou seja, se eu tivesse vindo aqui e esse lado tivesse vindo para cá formando uma outra figura, ou seja, eles tinham se cruzado nesse ponto. Como isso não aconteceu, eu tenho aqui um exemplo de polígono.
tá? E quais são os elementos do polígono que a gente está estudando hoje? São 3 elementos que a gente tem que identificar: lados, vértice e ângulo. Aqui no triângulo, quantos lados tem um triângulo? O triângulo possui 1, 2, 3 lados. Quantos vértices? Lembra que os vértices é o cantinho, o encontro aqui dos lados, ó. Quando eu tenho um lado que ele se encontra com o outro, eu vou ter um vértice aqui no cantinho, pontinho, certo? Então, eu tenho um vértice, 2 vértices e 3 vértices. 3 lados, 3 vértices. E quantos ângulos, que é um outro elemento dos polígonos? Observe que eu até destaquei aqui de preto, ó. Temos um ângulo aqui, um ângulo reto aqui de 90 graus e um outro ângulo aqui. Ou seja, 1, 2, 3 ângulos. Então, no triângulo, a gente tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Agora eu trago um quadrilátero. Que quadrilátero é esse? Quem é que sabe? Pausa aí o vídeo e deixa aqui nos comentários para ver quem é que consegue me identificar. Pausou? Ótimo. Vamos lá ver se vocês acertaram? Eu tenho aqui um quadrilátero que eu chamo de trapézio. Pode ser assim, vocês podem encontrar ele também assim, tá certo? Eu tenho um trapézio. E esse trapézio é um quadrilátero porque ele possui 1, 2, 3 e 4. Possui 4 lados. E quantos vértices ele tem? 1, 2, 3 e 4. 4 vértices, ó. Esse cantinho aqui é um vértice. 4 vértices. E quantos ângulos? Olha aí, eu já até marquei os ângulos para vocês identificarem mais fácil. 1, 2, 3 e 4. Então, esse quadrilátero, esse trapézio, tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Combinado? Conseguiram identificar direitinho? Vamos agora às dicas da nossa atividade de hoje. Turma, nossa atividade de hoje do livro didático está na página 79 e na primeira questão, envolvendo o conteúdo polígono e ângulos, né, que são um de seus elementos, vocês irão ler a questão: descubra e cerque com uma linha a figura intrometida em cada caso. Então, vocês têm aqui na letra A uma lista de figuras, na letra B uma lista de figuras e na letra C outra lista de figuras. Então, dentre essa, qual é a intrometida? Ou seja, qual dessas figuras não é um polígono? Olha que dica interessante para vocês fazerem a atividade. Então, vocês vão marcar uma figura em cada letra, certo? E aí depois vem uma apresentação de um conceito, que é importante que vocês leiam direitinho, tá? E abaixo, mais algumas informações também. Ou seja, o que é que vocês precisam responder na página 79? Apenas A, B e C, certo? A, B e C, identificar qual é a figura intrometida. Por exemplo, aqui na letra C, qual dessas figuras não é um polígono? Na questão 2, da página 80, vocês vão ler a questão onde vai estar apresentando aqui os elementos, né? O ângulo interno, o vértice, o lado, trazendo alguns exemplos de polígonos como triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos. Muita atenção a essas figuras. E o que é que vocês vão responder? Na letra A, vocês vão completar essa tabelinha, tá? Onde eu tenho aqui o nome dos polígonos e vocês vão identificar o número de lados, o número de ângulos e o número de vértices. Professor, ângulos internos? Isso, os ângulos, olha, percebam que os ângulos que eu apresentei para vocês aqui na nossa videoaula são os ângulos internos, porque eles estão dentro do polígono, ok? E aí vocês vão responder aqui, que regularidade é sugerida pelos números desse quadro? Quando vocês preencherem tudo, vocês vão perceber uma situação. E aí vocês vão escrever para mim aqui o que é que vocês perceberam. Então é isso, turma. Quarto ano, finalizamos mais uma videoaula de matemática. Façam a atividade proposta no livro didático de vocês, conforme eu expliquei agora. E em seguida, façam um registro fotográfico, encaminhem para o professor
aguarde o link de correção, faça a correção no caderno e manda de volta para o professor. Tá? Esse passo a passo é importante para que a gente consiga concluir todas as etapas de aprendizagem, tá certo? E é importante que vocês façam a correção. O papai, a mamãe, alguém que está aí ajudando vocês pode estar do lado, mas quem deve corrigir, apagar o que estiver errado, entender, fazer o correto é vocês. Vocês são os protagonistas. Então, façam a atividade sozinhos, peçam ajuda, mas não peçam a resposta. Combinado? Façam suas atividades com capricho, que eu estou aqui aguardando ansioso por elas. Combinado? Grande abraço e até a nossa próxima aula.